De todos os vídeos deste canal, este foi o mais engraçado de se trazer de ponto de vista, porque existem várias informações e muito coisa desde os primórdios da internet, onde tudo era mato. Sim, Garfield era mais um meme da internet junto com milhares de memes relacionados ao Garfield ou brincando com coisas de terror. Pois bem, senhoras e senhores, de novo neste canal Lamp Touch, transformando tudo que toca em uma grande história, divertida e cheia de referência. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí. Bota um prato. Mas antes temos que dar um contexto melhor. Não é de hoje que o meu amado gato laranja tem tido histórias de terror ou horror. Isso vem desde o conceito do Garfield Zalgo, que é um demônio muito antigo da internet. Também com alguns jogos um tanto bizarros que os próprios criadores brincam com isso. Um dos Garfields que eu joguei muito no Clique Jogos, por exemplo, que era com a temática de Halloween, onde você podia encontrar o Lee-Man no porão, literalmente. Isso é uma piada bem gostosa. Voltando ao contexto do Zalgo, ele é um demônio que infecta histórias fofas, quadrinhos e personagens. Quanto mais ele transforma essa infecção demoníaca, mais os personagens ficam macabros ou aterrorizantes. Ficou bem famosa com algumas tirinhas de Garfield brincando com o conceito do Garfield Zalgo. Mas Zalgo também tem outro significado na internet para quem é muito curioso, que é como se fosse uma fonte de texto corrompida, ou até mesmo uma fonte assustadora. O que cabe muito bem com a temática da tirinha, porque ela brinca com esses conceitos da fonte ficar macabra. Se algo fosse pior que Zalgo, ele teria um nome específico, e esse nome seria Lamp Touch. Porque Lamp Touch consegue corromper muito mais as criaturinhas até melhor do que este demônio. Para contextualizar melhor quem é Lamp Touch, é um canal da internet focado principalmente em pixel art, e muito das suas artes mais famosas vêm de jogos pixelizados de Game Boy, mas ele também tem conceitos de arte 3D como o Garfield 64, e entre outros conceitos, mas também não é um canal só de horror, porque possui vários memes engraçados, e um é relacionado a Breaking Bad, Walter White Code Save the World, e há algumas histórias, por exemplo, aquelas artes que criaram o conceito de Elder Tubs. Ele fez praticamente a história do No lá dentro, onde vocês criaram teorias e muitos canais falaram sobre, usando o Lamp Touch de referência para a história. Então não estamos falando de qualquer coisa, onde praticamente a maioria das suas histórias focam num conceito de videogame antigo, como Game Boys ou variantes desses tipos de videogame. Mas vamos direto para a história, que é sensacional. A história conta sobre John, que é um dos personagens principais da obra de Garfield, e é um dos personagens mais mal-humorados e ranzinza. John é um leve cartunista que possui dois animais, Garfield e Odd, mas nessa história não temos necessariamente um final feliz. John vai pagar muito caro por não ter percebido que Garfield anda estranho. No início dessa animação de Game Boy, vemos um personagem bem bacana já direto de cara, a melhor referência, o Lee-Man, que é um personagem originalmente dono do Odd e um amigo bem presente do John em algumas tirinhas, mas que sumiu sem razão alguma em 1983, só reaparecendo em 1988 para a comemoração do aniversário de Garfield, onde saiu muita coisa bacana também. Nessa animação sabemos o motivo. 2 semanas antes do incidente, vemos um velho amigo de John no Instituto Nielsen para mentalmente instáveis, e eu sinto que esse instituto já apareceu em algum desenho do Garfield. Ele está completamente transtornado, o cara tá doido demais. Ele escreve coisas na parede, o fim de tudo, quem vai morrer, quem vai viver, o que o Garfield irá se tornar, o que tudo vai acontecer, o envolvimento do governo, uma ogiva, o que isso significa, e no final, há algo escrito na parede: balas não vão adiantar, está tudo perdido, este é o fim dos tempos. A animação recorta e vamos para 2 semanas depois, e vemos um resultado da negligência caindo sobre o pobre Odd. Ele é o primeiro a ser pego, e o primeiro a ser infectado. E eu tenho uma leve teoria de quem o infectou, dado em vista que aquilo não parece o Garfield e não chega nem perto do Garfield. E por sinal, é um personagem que eu acho que eu posso pôr nessa teoria, já que ele é bem recorrente. E eu vou falar dele, Floyd, que é um amigo do Garfield, que é um ratinho que vive pela casa e que faz John ficar com os cabelos brancos. Mas eles têm uma troca de escambo, já que Floyd fala: se eu fingir que fui pego por você, você ganha o recompensamento do seu dono. E você me dá comida em troca. Então eles têm algo meio parasita entre eles. Mesmo Floyd sendo um vigarista e um aproveitador no desenho, ele não merecia ter virado essa coisa. John, você está ficando sem tempo. O fim está cada vez mais próximo.
Fumar seu cachimbo permite que John salve o jogo. Fume o máximo possível. Após essa tela de load indica, John tenta se esconder daquilo que já foi o seu gato, que está numa forma completamente mutada e bizarra. Aquele gato ranzinza e preguiçoso não é mais o mesmo. Ele se tornou uma máquina de matar icônica, com várias tiradas, inclusive, principalmente, parece que ele brinca com o psicológico do John. Ele pode pegar o John a qualquer momento. Principalmente que ele diz que sabe onde ele está. Coletar ingredientes de lasanha aumentará seu medidor de cheiro. Mescle seu cheiro com colônia ou use o chuveiro no segundo andar. Após ele sentir o cheiro de John, fomos completamente detectados. O que nos resta é dar lasanha para ele, pois ele precisa de lasanha. Seria isso um método dele continuar se mudando e transformando essa lasanha em massa pro seu corpo medonho? Eu acho que sim. O pior de tudo nessa história foi de longe o destino do pobre Odd. Ele ficou completamente zoado. Ele tá com o rosto todo pipocado e parece nem mais ser um cachorro. Então nós precisamos ser muito rápido nesse jogo. A gente precisa de alguma coisa, a gente tem que salvar o nosso amigo. Encontre os ossos escondidos para que Liz possa transformá-los em uma vacina para o Odd. Ainda não é tarde demais para salvá-lo. A melhor dica que a gente recebe é que nós necessitamos encontrar alguns ossos pro Odd, já que ele ama osso e provavelmente a maioria dos ossos que a gente encontra tem o DNA original de Odd pra gente fazer uma cura ou acabar de vez com essa maldição que paira sobre o cachorrinho. Mas não temos muito tempo para pensar, pois o Garfield está cada vez mais perto e ele quer mais, e mais para ficar maior. Uma teoria bem legal que eu lembro, e eu acho que até mencionei no vídeo do Garfield 64, é de um episódio muito bacana que o Garfield ele vai dormir, onde o John avisa o Garfield que ele vai ter sim um pesadelo se ele continuar com medo demais e indo dormir à noite. É meio que uma lição para as crianças esse episódio, mas ele consegue ser de longe um dos episódios mais bizarros de Garfield and Friends, porque literalmente o Garfield vai comendo e ele vai ficar gigante e ele vai começar a devorar casas, carros, estruturas, tudo que ele vê pela frente. Inclusive ele bebe toda a água de um hidrante e começa a ficar cada vez maior, e depois descobrimos que ele foi infectado com o vírus da comilança, onde os alienígenas transformarão ele em alguns hambúrgueres. Sim, eu morria de medo desse episódio quando era criança por causa desse final onde os alienígenas iam comer o Garfield. Claro que isso tudo foi um sonho e o Garfield acorda falando que não quer mais comida, mas depois ele pega a lasanha e acaba tudo bem. Lembrou muito o paralelo desse episódio, mas eu tenho uma teoria final para esse jogo. Nerman está trabalhando para o governo e precisa que John colete uma amostra de sangue de Garfield. Se ele falhar, haverá consequências. Nerman se junta ao governo e avisa John sobre consequências caso ele não consiga o sangue do Garfield, o que se tornou agora. O que o governo tem a ver com isso e como ele sabe dessas informações e por que escolheram justamente Nerman, pois esse vírus me lembra bastante o mesmo de uma série de quadrinhos e filmes. Para quem é mais alinhado nesses terror meio estranho e diferente, eu vou apresentar a vocês o conceito de Hack. Hack é um filme de terror onde o protagonista grava tudo em uma câmera e começa uma infecção diabólica, onde o portador pode falar e tem um alinhamento até cósmico vindo dele, como se eles zombassem o tempo todo da religião e de Deus. Há algumas teorias baseadas nesse filme sobre a infecção ter começado por um tentáculo de Cthulhu, mas nada confirmado. Dá a entender que foi sim encontrado um componente de infecção, onde o padre estava testando essas coisas, transmitindo principalmente inicialmente a crianças, sendo que os pacientes zeros transmitiram isso para rato e dos ratos foi para o cachorro. E é bem irônico porque a primeira vítima é o Odd, que foi atacada por um rato. Será que o Floyd seria o nosso paciente zero no meio de toda essa infecção? Sendo bem sincero, é uma teoria que faz até sentido e seria uma referência bem legal a pôr no Lamp Touch. E funciona muito bem com esse conceito inicial, dado em vista que a infecção sim foi para um animal. Bem, vocês já entenderam algumas teorias que eu fiz, mas Odd ainda precisa de nossa ajuda. Nós estamos com pouco tempo. Odd vai virar um deles. Então a gente tem que encontrar Liz, mas infelizmente ela não tem um bom final. Nós não encontramos os ossos durante a gameplay, fazendo Liz pagar caro pela nossa negligência. E ela é pega por mais um gato infectado. John pode usar POC para distrair Garfield, sem aumentar seu medidor de cheiro. Há apenas um POC, use-o com sabedoria. Nós não temos tempo, perdemos muitos amigos, então tá na hora de uma batalha épica com o nosso gato, acertando um tiro certeiro no olho dele. John descobre da pior forma algo que foi dito lá no início: balas não funcionam contra essas criaturas. Lembrando também o conceito de hack, porque a gente atira nas criaturas e elas voltam a andar e correr atrás de você e até zombam da sua tentativa. Mas John, você está encurralado. O que podemos fazer? Beber café dá a John um aumento temporário de velocidade. Use isso para escapar de situações especialmente mortais.
John consegue fugir nessa situação, conseguindo o sangue do Garfield nesse processo, graças ao tiro que ele deu. Nessa parte a gente tem um diálogo bem importante com o Nermal, dizendo que o acordo mudou, ele não quer só o sangue do Garfield, ele quer uma personagem bem importante para a trama chamada Arlene, pois segundo ele, ela é especial, sendo ela talvez uma maneira de a gente conseguir uma possível cura ou ela é imune. Arlene está sendo mantida prisioneira no porão. Resgatá-la é extremamente perigoso. Podemos até iniciar um plano de resgate, mas sabemos que no fundo é uma tarefa extremamente perigosa e sem garantia de sucesso. Dado em vista que Garfield não poupa suas vítimas, porque ele pouparia alguém que pode ser a cura, ainda mais que dá a entender que o Garfield, ele é alguém raciocínio. Ele é uma criatura que possui um raciocínio sim, e gosta de brincar com as suas vítimas. Mas o que me encucou novamente foi o que eu falei, sobre ela ser especial. Ela poderia ser uma possível cura, não fazendo sentido o Garfield a deixar viva. Não faria nem sentido deixar a Lene de refém. Por mais que Garfield dê a entender que tem um pouco do Garfield dentro dele, sendo que um dos itens mais legais são os ursinhos que a gente tem do Garfield, que é dito numa das dicas de load, onde esse ursinho pode distrair. Isso me lembrou inclusive a Amnésia, The Bunker, onde a gente enfrenta um dos nossos amigos e a maneira de trazer a humanidade dele de volta é dando um ursinho do filho dele. Então dá para entender que Garfield ainda está lá dentro. E era possível salvá-lo. Após desenterrar a espingarda de seu pai, John agora tem uma forma de se defender. Faça cada tiro valer a pena. Você tem munição limitada. Tudo dá errado, não conseguimos resgatar a nossa amiga, não conseguimos resgatar ninguém, não salvamos ninguém. Nermal foi encurralado e é o seu fim, tendo apenas as últimas palavras a dizer ao seu velho amigo, ou talvez nem tanto. Ele falou que sempre odiava o Garfield, nunca gostou dele, e isso é uma grande verdade. No desenho, Garfield sempre maltratou o doce Nermal. Nermal só queria ser seu amigo, e agora ele vai ser morto por aquele que ele mais queria ser amigo, ou até mesmo admirava por ser um gato mais velho que ele. Continue se movendo, Garfield está sempre te caçando. Com a morte de Nermal, não temos mais nada a perder. Continuando se movendo, se afastando do nosso gato, nós temos talvez a nossa última batalha com o nosso gatinho. A solução é mandar tudo pelos ares, com gasolina e um isqueiro. E entrando no, digamos, forno interno da casa. O aquecedor total e mandando tudo pra Kabum. Talvez seja até uma área de gás, eu não sei o que são essas partes das casas americanas. Quem puder me ajudar. A gente tem uma luta intensa, perdemos um braço, lutamos, jogamos a gasolina e incendiamos tudo. E conseguimos sobreviver atrás de uma porta. Sim, o John conseguiu sobreviver atrás de uma porta. É Garfield, pega leve. Mas tudo foi em vão, dado em vista que o Garfield está atrás da gente vivo. E ele tá com metros de altura. E a situação piora cada vez mais. Ele diz para John, o mundo teve seu fim. E por final, ele fala que o John o completa. Ele quer proteger o John. Ele quer se tornar um só com o John. O devorando. John está dentro do estômago de Garfield. Acabou. Como última cena, a gente só consegue ver o Lee-Man finalmente conseguindo sair do Instituto Milsim, porque o governo acabou bombardeando como solução toda a cidade. E essa solução se tornou o pior pesadelo. Garfield se mutou mais uma vez, virando uma criatura de asas medonha, horrível. Mas voltando pro Lee-Man, ele começa a se lamentar falando quão inútil ele é. Ele não conseguiu salvar os seus amigos. Ele perdeu todo mundo. E ele possui alguma habilidade de evidência? Seria bem engraçado, dado em vista que Lee-Man dá a entender que ele não é necessariamente americano em algumas histórias, principalmente num dos filmes de Garfield. Mas dá a entender que o Lee-Man tem o poder de ver o futuro ou ele viu algo demais. E o final da cena é bem clássico a Super Saiyajin, já que ele quer se vingar de todo mundo. Bem, este foi Garfield, ou melhor, Garfield de Game Boy. Uma história bem curta para dar aquela aquecida no canal, dado em vista que eu fiquei um bom tempo. Inclusive, até fiquei meio perdida sobre o que ia trazer pra ele. Sim, procrastinação é algo difícil, eu tô tentando melhorar essa parte minha, dado em vista que às vezes eu não acho que eu consigo fazer um tema bem legal pra vídeo. Mas alguns comentários falaram que o canal tá da hora. E, bem, eu quero trazer algumas coisas, mas eu sinto que eu sempre sou a última a fazer o vídeo. Então, eu não sei se vocês querem ouvir por minha parte, ou se é divertido ouvir as minhas narrações perante as coisas que a gente tem no canal. Mas, contudo, aqueles que estão esperando a continuação do vídeo da minha experiência jogando alguns jogos de terror como Silent Hill, vai ter o 2. Não se preocupem. Mas eu quero fazer coisas a mais no canal, como trazer analog horrors, VHS, ou até mesmo AUs, como universos alternativos. Eu queria que vocês comentassem aqui, já que se vocês quiserem, pode ser até histórias que já foram comentadas por outros canais. Eu posso trazer aqui se você gostar bastante do jeito que eu narro ou monto os vídeos. Mas aí, dê a sua opinião e pode dar as dicas de vídeos nos comentários.